Boa noite, Leandro. Boa noite, Vladimir. Tudo Seja bem? muito bem-vindo. Tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma honra, né, um prazer de estar aqui com o Vladimir Carvalho, que é o CEO da empresa Alterdata. Nós vamos bater um papo aqui sobre o tema Resiliente é pouco, temos que ser antifrágeis. Vladimir, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do dinamismo, né? Esse novo mundo corporativo que está se apresentando. Muitas pessoas falam, né, comentam, quando voltar o estado normal, quando voltar a pandemia, né, quando voltar o estado normal do que era antes, eu vou vender muito, eu vou produzir muito. E aí vem a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo de hoje. Você acha que tudo voltará ao normal? Tudo voltará a ser como era antes? Ou nada será como antes? Seja muito bem-vindo, Vladimir. Primeiro, obrigado, Leandro, pela oportunidade. Nós estamos juntos aqui, falando aqui em nome da Unopar, aí a instituição que eu acredito bastante, vem fazendo um trabalho espetacular no país inteiro. Então, é muito bom a gente estar aqui debatendo um pouco desse assunto que é bem relevante. Para quem não me conhece, eu sou presidente da Alterdata, sou fundador da empresa, estou com 57 anos hoje. A empresa foi fundada quando eu tinha 25 anos. Então, completa agora 31 anos. A organização tem 1.800 colaboradores, tem 50 mil clientes no Brasil inteiro e somos uma produtora de software. Por sermos uma produtora de software com um volume tão grande, nós temos aproximadamente 1 milhão de usuários que usam os nossos sistemas todos os dias, a gente percebe as turbulências do mercado. Então, essa pergunta sua tem tudo a ver com isso, com essa sensação que a gente tem pelas dores que sentem os nossos clientes e, de fato, o que o mercado está enxergando que deve acontecer daqui para frente, né? As mudanças estão sendo de tal natureza que não vai voltar nunca mais a ser como era antes. Há pouco tempo atrás, fazendo uma live, uma pessoa fez exatamente essa colocação. Eu não vejo a hora disso tudo acabar e voltar a ser como era antes. Na verdade, não vai voltar. As pessoas estão pensando que o que está acontecendo atualmente na sociedade é um problema de saúde, sanitário, mas na verdade nós estamos vivendo uma mudança social super drástica, uma mudança de comportamento violenta, em que os profissionais têm que se posicionar diferente, os clientes têm expectativas diferentes, a velocidade da transformação social está completamente diferente do passado, e isso não tem retorno. Na verdade, a sociedade já vinha em transformação, nos últimos anos ela já veio sendo modificada, a pandemia veio e acelerou, criou uma rupção e deu uma acelerada no processo, de tal maneira que está forçando a todo mundo a se mexer, a ir numa outra direção. O que é uma oportunidade fantástica para quem está saindo da universidade agora. Para quem está saindo da universidade, que já está saindo com um mindset novo, com uma forma de pensar conectada a essas novas realidades, tem uma vantagem enorme em relação a quem está já estabelecido e que, de fato, tem que se reinventar numa estrutura que já está andando, como se você tivesse que trocar o pneu do carro andando, né? Já o que está entrando no mercado agora, não. Ele está entrando já com uma outra realidade. Então, é um momento realmente como nós nunca vimos na história. Então, as pessoas estão indo para o mercado agora, coloque na cabeça que você está com uma oportunidade que eu não tive, o Leandro não teve. Lá atrás nós não tivemos essa chance de estar entrando, surfando numa onda que está se formando agora. Então, isso é muito interessante e dá para se aproveitar isso, se beneficiar desse momento, que é um momento difícil para o país, mas também um momento que as dificuldades geram oportunidades, né? Muito interessante essa colocação sua, Vladimir, que realmente o mundo dinâmico, né, exige nós, profissionais, e também os novos profissionais que estão entrando no mercado, né, os alunos, que se reinventem, reinventem o tempo todo. Nós, professores, por exemplo, estamos nos reinventando. Parece coisa que nós somos hoje diretores de cinema, né? Olha, a iluminação não está boa, o som não está bom. Então é uma nova ferramenta de trabalho. Sinto muito pelas empresas que não se planejaram, pelas pessoas e profissionais que não se planejaram. Por quê? Porque neste momento nós temos uma ferramenta enorme. Por exemplo, o home office, né? O home office, muitas empresas lá atrás já buscavam um planejamento a longo prazo. E como você bem colocou, houve uma antecipação, uma ruptura. Neste momento, o que era uma novidade passou a ser uma necessidade.
Eu gostaria um pouco que você falasse sobre essa nova realidade do teletrabalho, por exemplo, do home office. Como é que está essa situação, por exemplo, no nosso... Essa nova ferramenta que surge de novidade passou a ser uma necessidade. Essa colocação é bem interessante também, porque rompeu muitos paradigmas, né? Nós, gestores de companhias, imaginávamos uma coisa que nós estávamos completamente errados, né? A grande maioria achava que o home office não teria efetivo para a empresa inteira, mas ele seria efetivo para algumas situações pontuais, né? Eu me coloco nessa situação. A Alterdata tem 1.800 funcionários, 1.800 colaboradores. Nós colocamos, Leandro, 1.800 pessoas para trabalhar em casa em 4 dias. E foi um plano de guerra, uma coisa assim inimaginável. Eu virar e falar assim, nós não vamos conseguir, não é possível, cara. E planeja, muda uma coisa, muda a outra. E o que é pior, as pessoas imaginam que um exército desse indo para outro padrão de funcionamento, o único problema é técnico. Liga cabo, internet e está funcionando. Não tem nada a ver. Isso é o menor dos problemas. A gente teve que retreinar gerentes, retreinar supervisores, criar novos métodos, KPIs novas, medidores de desempenho novos, reuniões mudaram, periodicidade, formatos, tudo mudou. Tudo. O marketing foi completamente redesenhado na Alterdata. Um mundo de alterações foram feitas num período muito curto de tempo. E hoje, uma organização como a gente, que estamos com bases no Brasil inteiro, a gente tem um universo de pessoas no país todo, temos 100 unidades de negócio, são 100 bases nós, todos funcionando. Todo mundo em casa e funcionando super bem, porque os métodos foram readaptados. Então, uma grande lição que nós temos que tirar desse momento é que não é possível você ter performance nesse momento usando os métodos do passado. Eu vi clientes, contadores, por exemplo, nós temos muitos clientes da área de contabilidade, querendo implantar no home office a mesma coisa que ele fazia antes. O home office é outra coisa, não é a mesma coisa de lá. Então você não pode criar os mesmos métodos, criar as mesmas rotinas, não tem nada a ver, é completamente diferente. Então é muito importante que todo mundo vire a chave, um mindset diferente, de tal forma que você consiga criar novos padrões. E aí que entra a frase desse nosso encontro hoje aqui, que você tem que estar num outro estágio. Num outro estágio, não conectando as pessoas lá de trás. Ou seja, a liderança aqui na Alterdata hoje não é a mesma. Não é a mesma que eu falo o seguinte, as pessoas são as mesmas, os métodos não são os mesmos. Então, a maneira de verificar se todo mundo está fazendo o que é para fazer, os indicadores para checar se a performance e a produtividade está no mesmo padrão, o apoio que os líderes têm que dar para os liderados, a estrutura foi totalmente modificada. A gente não pode mais aceitar certas coisas que era aceitável no passado e outros padrões passaram a ser mais normais. Quer ver um exemplo disso? Bem característico. Lá atrás, e quando eu falo lá atrás, estou falando de 3 meses atrás, 4 meses atrás, o que nós, administradores, entendíamos como normal? Tinha um universo de pessoas trabalhando ao meu lado, um monte de colaboradores lá. Uma parte deles entregava o que era para entregar normalmente. Não precisava ter ninguém cobrando. Dava uma missão, ele entrega. Uma outra parte entregava também, mas entregava sendo pressionado. O gerente tinha que ficar, gente, e aí? Terminou o trabalho? Vamos lá, o dia está acabando, falta responder esse cliente. Ele estava alguém pressionando o time, e aí as pessoas entregavam. Por que essas pessoas eram assim? Porque elas eram dispersas e desfocadas. O telefone do colega do lado toca, ele escuta, desconcentra. Passa um passarinho na janela, ele perde o foco. Ele é disperso por natureza. Quando as empresas pegaram e jogaram todos para home office, essa pessoa que já tinha esse problema, em casa, Leandro, piorou. Porque em casa, ele tem o cachorrinho que vem falar com ele, tem o filho que chama, o cheirinho da comida, o vizinho fala. Ele tem outras distrações. Significa o seguinte, muitas empresas estão percebendo que aquele tipo de pessoa que você tinha que empurrar, que era tido como normal, bastava você ter um supervisor, um gerente, esse tipo de pessoa é inviável hoje. Eu tenho falado nas lives, eu tenho feito nessa quarentena, desde março, 1 a 2 lives por dia. Tem dia que são 3. Já falei para mais de 30 mil empresários. E eu tenho comentado o seguinte, você que está em casa, colaborador das empresas, você tem que ser mais alto. Alto com U. Você tem que ser autogerenciável, ter autoaprendizado, você tem que ser automotivado, você tem que ter autodisciplina.
As pessoas que forem focadas hoje em entregar o que tem que ser entregue da sua função, sem cobrança, você vai ser disputado pelas empresas. Agora, aqueles que estão em casa e não entregam, que um líder tem que ficar telefonando para ele o dia inteiro para saber se ele está trabalhando, esse não serve. Esse perdeu aquela coisa que era aceitável no passado, não é mais. Então, o home office está quebrando paradigmas de todo mundo para mostrar que quem são as pessoas que têm muito valor e quem são as pessoas que não conseguem mais jogar esse jogo novo. Esse jogo novo mudou. Então, é muito importante a universidade, por exemplo, ela tem um papel fundamental hoje em dia, e não é só de dar treinamento técnico para as pessoas. Tem que dar formação de habilidades genéricas, para essa pessoa saber o que é comprometimento, o que é disciplina, o que é foco, o que é liderança, conceitos que vão além do que você aprendeu pura e simplesmente na área técnica da faculdade. Ah, eu saí de contábeis, eu sou contador. Eu saí da medicina, eu sou médico. Eu saí da engenharia, eu sou engenheiro. Não, você precisa de mais. Isso aí é um pedaço da história. O outro pedaço é que você tem que ser comprometido, você tem que ter empatia, você tem que saber falar em público, você tem que ter um outro conjunto de habilidades, soft skill, que façam com que você seja um profissional mais completo. E aí a universidade tem um papel que pode agregar muito valor se os alunos, de fato, entenderem que o jogo da universidade é preparar as pessoas para o futuro. Não é te dar um diploma. O diploma é só um papel. O que é mais importante é o conteúdo que você leva desse diploma. E isso, hoje em dia, tem um peso imenso, porque no passado a gente contratava muitas pessoas pelo diploma. Ah, você é formado? Não é? Isso hoje acontece o seguinte, você contrata várias pessoas que se formaram e não tem conteúdo, porque ele não tem um conjunto de habilidades que são necessárias nesse jogo novo. Então, o home office e toda essa dinâmica que nós estamos vivendo está abrindo uma janela na frente de todo mundo para enxergar coisas que no passado alguns tinham dificuldade de enxergar. Então, realmente, eu acho que é um momento assim espetacular de oportunidade para aqueles que estiverem antenados com esse ciclo de mudança que está acontecendo, né? Vladimir, você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da qualificação, né? Qualificar-se sempre. Essa demanda de qualificação profissional que passa a surgir neste momento, já existia muito grande, mas agora com a crise nós vamos ter que qualificar-se cada vez mais. Qual a dica que você daria, por exemplo, nós da Universidade Unopar, principalmente a Universidade Unopar Campus, tratamos muito a educação continuada. Então, com os nossos alunos, o tempo todo nós estamos falando cursos livres, graduação, pós-graduação. Não basta estudar e parar, tem que estudar continuamente. Então, qual é a dica que você daria nesse novo mercado que surge da questão da demanda de qualificação profissional? Eu diria o seguinte, Leandro, uma coisa que eu gostaria de primeiro fazer uma introdução dessa resposta com uma colocação que me incomoda muito. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando assim, sei lá, um auditório com um monte de gente, você pergunta assim, quem terminou os estudos já? Aí um monte de gente levanta a mão e fala, eu terminei os estudos. Qual é o conceito de terminar os estudos na cabeça da maioria do ser humano normal? É ter acabado um curso superior. Ele vê o curso superior como o término de uma trilha, de uma jornada de aprendizado. Isso é o mindset do passado. Isso é um mindset de 10, 20, 30 anos atrás. O mindset de hoje é o que você acabou de falar. A gente não terminou a faculdade, não terminou nada. Você terminou um ciclo. Mas, na verdade, o aprendizado você não termina nunca. Você está o tempo inteiro nessa dinâmica. E por que isso é assim? Não era assim? Mudou? O que aconteceu? Na verdade, a sociedade é uma esteira que está em movimento. Lá atrás, a esteira andava mais lenta. A sociedade mudava mais lentamente. Então, era possível você fazer uma faculdade de alguma coisa e você ficar 30 anos como profissional daquela coisa que você aprendeu na faculdade. Hoje, a esteira corre tanto, ela anda tão rápido, que, na verdade, você tem que sair da faculdade hoje e já pensando o seguinte, o que eu tenho que ter de habilidade? Daqui um ano, você está num congresso. Daqui um ano, você está lendo um livro. Daqui um ano, você está conversando com profissionais da área. Daqui um ano, você está percebendo que a tua profissão começou a se transformar. E está na hora de você ter outras habilidades. Contudo, a grande parte deles se concentram nas habilidades técnicas, pura e simplesmente. E não nas habilidades genéricas. E isso limita, às vezes, alguns profissionais. Por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com informática, com 20 e poucos anos,
a maioria dos meus amigos que estavam fazendo a mesma coisa com empresas de tecnologia, eles estavam lendo livros de banco de dados, de linguagem, modelagem de dados. Eles só lia revista técnica de tecnologia, só fazia isso. O que eu fazia? Eu era um programador. Eu, além de fazer isso, que isso era necessário como técnico, com 20 e poucos anos eu estava fazendo curso de oratória, curso de vendas, indo a congresso de marketing, conversando com o pessoal de RH, lendo livro de psicologia. Eu estava tentando me preparar para ser um executivo de uma companhia que você tem que ter algo além do técnico. Então, eu diria que dentro das coisas que podem fazer a grande diferença lá na frente, você tem que mesclar os conhecimentos técnicos com os conhecimentos genéricos. Então, a pessoa tem que saber falar um idioma, tem que ter fluência no idioma. Hoje nós estamos trabalhando num mundo globalizado. Então, se você tem dificuldade de ler um texto, de se comunicar, por mais rudimentar que seja, numa outra língua, e o inglês é uma língua internacional, isso fica muito mais difícil. Se você não sabe falar em público, como é que você vai apresentar uma proposta de um trabalho na frente de um cliente que você não passa credibilidade? Como é que você vai ser um profissional de qualquer área que você quer ser se você não tem fluência em que você pensa e o que você fala? Se você não sabe se comunicar? Então, tem algumas coisas que são genéricos que são muito importantes. Na Alterdata, a gente dá treinamento para as pessoas de oratória, a gente dá treinamento para escrever. Como é que você vai fazer um orçamento se você tem dificuldade de escrita? Então, tem algumas coisas que, independente da faculdade, que é muito importante, cara. E esse ciclo não termina nunca. Não termina nunca. Vou dar um exemplo meu pessoal. Um exemplo pessoal. Eu fiz inglês quando eu tinha dos meus 15 anos, 14 anos, até os 19, aproximadamente. Dos 19 até os 30 anos, meu inglês estava muito fluente, porque a literatura naquela época era toda em inglês, eu tinha que ler, eu tinha que ir em congresso, não tinha conteúdos em português. E eu tinha rádio transmissão, então eu falava com o exterior, era bom. A Alterdata começou a dar tão certo, eu comecei a trabalhar tanto, que eu comecei a perder contato. Os livros começaram a ser todos em português, os congressos todos com tradução. Eu fui perdendo vocabulário. Hoje, eu ainda falo, ainda me comunico. Hoje, nesse momento, eu estou fazendo aula de inglês. Eu estou com 57 anos, estou estudando, estou me reciclando, estou me aprimorando. Meus professores estão aqui assistindo essa apresentação. 2 professores, um me dando aula de gramática, o outro me dando aula só de inglês comercial, inglês de negócio. É o que eu estou querendo dizer. A gente não para nunca de aprender. Nunca. Então, essa busca, esse desejo que a gente tem por uma coisa que é ser algo diferente lá na frente é fundamental. Então, a pós-graduação é importante? Lógico que é. Só que na minha visão é o seguinte: fez segundo grau, equiparou. Fez faculdade, equiparou. Fez pós-graduação, equiparou. Vários vão fazer, milhares vão fazer. O que agora diferencia uma pessoa? De 2 que fizeram pós-graduação, 2 que fizeram mestrado, 2 que fizeram doutorado. O que diferencia? É o soft skill. É a capacidade de realizar, fazer acontecer, saber se vender, saber se comunicar, saber se apresentar, ter empatia. Como é que você fez 20 pós-graduações, te bota uma equipe para você liderar e você não sabe liderar um time? Você vai ser destruído. Pode ter feito um monte de conhecimentos técnicos, adquirido um monte de conhecimentos técnicos, que vai ser insuficiente. No jogo novo, é muito importante a gente entender que, eu tenho falado muito essa expressão, que é importante as pessoas, às vezes, saírem dessas lives com conteúdo real, concreto. Eu não gosto de live que fala, no final a pessoa, o que eu tenho que fazer? Não entendi. Coisas concretas. Então, presta atenção numa frase, todo mundo que está nos ouvindo aqui. Ao meu ver, na minha opinião, atualmente, a velocidade é mais importante que a precisão. De novo, a velocidade é mais importante que a precisão. O que significa isso? Se eu tiver uma ideia hoje maravilhosa e eu começar a projetar, botar essa ideia em prática, e demorar 1 ano para botar essa ideia em prática, não está legal. Sobre o mindset novo, isso não está bom. O que você tem que fazer hoje? Divide essa ideia em pedaços, pega o pedaço menor dela, inicial, e coloca para rodar semana que vem, daqui a 15 dias. E crie, mesmo que ela esteja incompleta. E cria medidores de performance para, na outra semana, você já melhorar o processo. Na outra semana, você melhora mais um pouco e você entra num processo incremental. Esse é o jogo novo.
O jogo novo é de você estar no mercado precisa de profissionais top de linha. E esse top de linha envolve um conjunto de habilidades que vai além do técnico. E às vezes, Leandro, eu não sei em campos, mas eu noto muito, eu faço muitas palestras em muitas universidades, eu noto umas coisas que parece que o aluno não está entendendo para que serve a universidade. Esses dias eu gravei um vídeo, se vocês procurarem no YouTube, botar o meu nome e procurar um vídeo sobre cola na faculdade. Eu falando sobre cola. Aí, porque na minha reflexão é o seguinte, no vídeo eu falo isso, eu entendo, Leandro, um ladrão que assalta alguém na rua, porque ele rouba um negócio do outro para trazer para si. Eu posso não concordar, mas eu entendo a cabeça dele. Agora, você pensa o seguinte, alguém que está dentro da universidade, pagando uma faculdade para aprender a ser um bom profissional. Você quer ter destaque numa determinada profissão. Aí, quando o professor te dá avaliações para te testar se você realmente está preparado, você cola. Você não estuda e cola. Aí você passa, ganha um diploma. Aí chega na Alterdata, apresenta o diploma, eu te contrato. 2 dias depois, você entra para o nosso universidade corporativa para saber fazer complementos. Aí você cola de novo. Aí, 1 mês depois, você está atendendo um cliente, você não consegue, eu te demito. Ah, mas que empresa injusta. Eu fiz 5 anos de faculdade. Ué, não tem conteúdo. Você está dentro da universidade, você está roubando a você próprio. Isso é pior que um ladrão na rua. Você está roubando a você. A chance de você ser um bom profissional, você está dentro da universidade, numa trilha de uma sociedade que se transforma, e você cola. Então, como é que pode um médico, numa aula de cirurgia, colando como é que usa um bisturi? E depois você vai estar com o bisturi na mão? Que profissional é esse? Como é que você, como contador, você cola e depois, quando você está na rua, você quer ser valorizado por saber analisar um balanço e você colou na prova de balanço? Não faz sentido. Então, essas coisas não são compatíveis com a sociedade nova. Então, tem uma série de dinâmicas que a gente tem que pensar, porque a sociedade hoje não perdoa. Ela é rápida. Ela não vai ficar esperando você. Ah, eu vou amadurecer um dia. Meu amigo, já era, já perdeu a oportunidade. A sociedade é muito veloz. Então, o que é ser um antifrágil? É essa coisa de você estar melhorando continuamente com as pancadas que você leva na vida. Eu não sei se a gente pode entrar um pouquinho nesse tema aqui agora, ou se, se a gente quer, se você quer fazer uma outra colocação. Fique à vontade, Adivir. Pode entrar no tema. Olha só, olha que bacana, que tem a ver com isso que eu estou falando, do modelo mental do passado e o modelo mental do que está acontecendo agora. No passado, e quando eu falo passado, estou falando 1, 2 anos atrás, pertinho aqui, o que os livros, a literatura, as universidades falavam que era mais importante para uma empresa e, consequentemente, para um funcionário, para um colaborador, um profissional top de linha? Era você ser resiliente. Essa palavra resiliente, quando eu escutei pela primeira vez, há muitos anos atrás, eu falei, resiliente? O que é isso? E comecei a estudar e fui entender o que é isso. A resiliência é aquela pessoa que ela é massacrada, achatada, pressionada, e ela volta ao estado natural dela. Ela consegue retornar. A pessoa que não é resiliente, ela deprime, ela se afunda, ela perde velocidade. A pessoa resiliente retorna, mesmo quando é achatada. Isso vale para uma empresa também. Olha o que aconteceu em 2012. Em 2012, um autor chamado Nassim Taleb escreveu um livro super interessante que virou um best-seller mundial, chamado Antifrágil, Crescendo no Caos. Crescendo no ambiente turbulento. Olha a teoria dele. Ele diz o seguinte, Leandro, de um lado, existe uma coisa que ele chamou de frágil. Frágil para ele, um objeto frágil seria uma xícara, que ela cai no chão e quebra. O ser humano frágil, com essa analogia, é aquele que deprime, toma uma pancada, chora, toma uma pancada e não consegue mais ter coragem para avançar. Ele perde pressão quando ele é achatado, pressionado. Do outro lado, do outro extremo, tem uma coisa que o Taleb chama de robusto. Robusto para ele é como se fosse na natureza uma madeira que cai no chão e não quebra, é rígida. Porém, ela não é flexível. Ela é dura, ela não consegue se adaptar a ambientes. Eu conheço várias pessoas que têm opiniões tão fortes que não mudam nunca. Pessoas que falam assim, eu nasci assim, vai ter que me engolir. Ele tem aquela opinião dura, é o robusto. Entre o frágil e o robusto, tem uma coisa aqui no meio que é o resiliente.
que essa pessoa que você pressiona, ela volta ao estado natural. A analogia melhor disso é a mola. A mola é aquela que você pressiona, tirou a pressão, ela volta à posição exata dela. Taleb diz o seguinte: isso não é mais suficiente para ser um bom profissional. Um bom profissional não é mais quem volta ao lugar. É quem aprende com a pressão. É quem muda a partir do caos. E o exemplo da natureza melhor que ele usa é o próprio corpo humano. O corpo humano, quando ele é atacado por um caos, um problema, um vírus, por exemplo, a gente fica doente, tem febre, cai na cama, perde velocidade, fica cansado e o corpo está trabalhando, criando anticorpos. O que acontece com a gente depois? A gente sai desse caos mais preparado. Provavelmente a gente não pega aquela doença novamente. Por isso que hoje nós não morremos mais das doenças que morriam em 1500. A evolução e a preparação, o corpo é antifrágil, ele vem melhorando com o caos. Aí entra uma pergunta. Nós estamos vivendo nesse momento um caos. Uma mudança drástica social, antropológica, de conceitos, de relacionamento, tudo está mudando. Nós vamos, quando terminar essa pandemia, nós vamos ser resilientes? Voltar a ser o que nós éramos lá atrás? Inviável. Inviável. Nós temos que ser antifrágeis. Nós temos que aprender nesse ciclo agora, com essas dificuldades, para nós termos algo melhor, diferente, com outra pegada, com outra visão, com outras preocupações, com um nível de blindagem da profissão melhor. É outra dinâmica. Então, o que eu acho importante nesse papel da universidade é conscientizar as pessoas para terem noções claras do que ele precisa ter no próximo ciclo. A pós-graduação, um conhecimento técnico aprofundado de alguma vertical específica da área que ele escolheu, habilidades genéricas, como eu estou falando, aprender um idioma, como eu estou comentando, e você ter uma coisa que eu acho muito importante, que são referenciais. Quais são os referenciais da minha profissão? Esse cara, o que esse cara faz? O que ele lê? Onde ele estuda? Como é que ele se comunica? O que ele fala? Ah, tem um outro referencial, sei lá, que é comercial. Como é que ele vende? O que ele lê? Como é que esse cara é? Como é que ele treina a equipe de vendas dele? E você começar a referenciais. Aí a gente entra numa aceleração da nossa profissão. E as coisas começam a acontecer e dar certo. Então, acho que é um bom momento, tem muita coisa nesse sentido para a gente estudar a respeito, mas é um momento de oportunidade, eu não tenho a menor dúvida. Acho que o Leandro travou. A conexão do Vladimir parece que caiu. Vladimir, consegue nos ouvir? Não, eu estou ouvindo. Eu estava sentindo aqui que você tinha dado uma travadinha, acho que, mas já Ah, voltou. sim. Já voltou. Vladimir, sobre a mudança do processo seletivo. Parece que é uma tendência que veio para ficar, o recrutamento online. Eu gostaria que você desse dicas a quem está nos assistindo de como agora esse novo comportamento, como se preparar para o recrutamento online. Quais são as dicas que você pode dar neste momento e que parece que ser uma tendência que veio para ficar? Eu acho que isso não tem mais jeito. A Alterdata já pratica esses recrutamentos online há muito tempo, né? Porque o nosso RH está entrevistando as pessoas de modo online, né? Uma das coisas importantes é a pessoa não achar que o recrutador, simplesmente por ele não estar presente ao seu lado, ele não está te observando nos seus comportamentos, no seu olhar, no seu tom de voz, na maneira com que você está se relacionando com ele. Eu percebo que algumas pessoas acham que só porque está online o jogo mudou. Não. O recrutador hoje, ele quer descobrir, na verdade, coisas que o candidato tenta mascarar. O candidato tenta ser o que o recrutador quer que ele seja. Só que existem técnicas que vão quebrando esse ciclo e isso não mudou em relação ao que fazia-se no passado.
A única coisa que preocupa um pouco mais a área de recrutamento, que algumas avaliações que nós fazíamos e nós vimos a pessoa escrevendo na nossa frente, agora ele está um pouco fora. E isso pode ser um pouco um problema. Nós tivemos um problema lá na companhia, pegamos uma pessoa que estava fazendo uma avaliação, colando pelo celular com um colega. Então, ele estava preenchendo a avaliação que o recrutador estava fazendo, um colega soprando para ele algumas coisas. É aquilo que eu te falo, é o tipo de caminho curto. Porque essa pessoa, se ela conseguir enganar o recrutador, ela não vai enganar o chefe, ela é o líder, o gerente do setor não vai, porque ela não vai conseguir performar. Ela vai chegar e vai entrar para a companhia e vai sair, não vai ficar. Então, não adianta a gente tentar imaginar que o recrutamento ele é uma etapa a ser vencida para você estar contratado. O grande esquema é você ficar na companhia, não é entrar. Entrar é um pedaço da história, ficar que é o complexo. E para você ficar, você vai ter que, de fato, ter as habilidades necessárias. Existe uma frase, Leandro, que eu gosto muito, que vale para o passado e vale para hoje. Ele diz o seguinte: você tem grande chance de você ser contratado pelo currículo e ser demitido pelo seu comportamento. O recrutador hoje, ele fica o tempo inteiro tentando olhar o comportamento. Como é que ele se comporta na frente de algumas coisas? A gente, quando contrata as pessoas, eles entram numa sala de treinamento. Por exemplo, o suporte fica 3 meses em treinamento. Ali dentro do suporte, o professor está treinado pelo RH. Ele está treinado pelo RH para observar se o cara aguenta pressão, como é que ele se comporta quando vê uma dificuldade, quando ele não sabe se ele é o cara que tenta aprender sozinho ou não. O professor já está observando. Tem pessoas que não passam do treinamento. O recrutamento não consegue perceber algumas coisas, ele entra, o líder do treinamento falou: não tem condições. Essa pessoa não tem comportamento. Está no meio da sala com o celular e o WhatsApp a tarde inteira. Isso não é comportamento que a gente quer na companhia. Então, tem coisas que são muito básicas, mas às vezes um menino de 20 e poucos anos, uma menina de 20 e poucos anos, ainda não entendeu algumas coisas. Então, o recrutamento online, ele é fundamental que todo mundo entenda que não tem mais volta, porém o recrutador continua tentando observar, não é o seu currículo. Seu currículo, um monte de currículos vão ter no mercado. Ele quer descobrir quem é você no teu íntimo. Qual é o teu comportamento, sua forma de pensar, os valores que você tem. Jack Welch, um dos mais famosos líderes aí de negócio do mundo, ele era presidente da GE, quando a GE tinha 65 mil funcionários. O que ele mais falava é o seguinte: contrate caráter e treine a parte técnica. Porque se você contratar só o técnico que não tem caráter, caráter não se treina. Então, comportamento é mais difícil treinar. Agora, o recrutamento da Alterdata, da maioria das empresas sérias, elas estão olhando o comportamento. Então, você vai ser testado o tempo inteiro e o teste é bom para você. É isso que as pessoas têm que entender. O recrutado tem que entender essas avaliações como positivas, porque ela está ajudando a mostrar o seguinte: você tem futuro nessa companhia. Ou então, se você entrar, você vai sair, cara, não vai adiantar. Então, eu acho que a maior dica para todo mundo é não tentar mascarar algumas coisas, porque isso não resolve o problema. Não resolve. O mais importante, se você não passar no processo seletivo, é você pedir muito ao recrutador para te dar um feedback verdadeiro. O que aconteceu? O recrutador fala: cara, você não foi contratado por causa disso, disso, disso. Faltou essa habilidade, eu não senti confiança em você, eu não percebi de fato determinadas coisas. Porque a sociedade hoje é uma evolução contínua. Se o recrutador engana essa pessoa e fala assim: não, as vagas acabaram, porque o recrutador também ele pode não ter autoestima baixa e não quer se expor, ele não está ajudando as pessoas. Eu sou a favor de você ser verdadeiro. Fala: cara, não senti confiança em você. Você falou uns negócios para mim que é incompatível com a companhia que nós queremos. Não estou entendendo. Você não está pronto para entrar para a companhia dessa estrutura. Eu acho que você tem que entrar numa empresa menor, você tem que seguir um caminho primeiro, para depois você querer entrar numa companhia de porte maior. Então, quando o recrutador fala e o recrutado é ouvinte, ele não é resistente, espinhento, quando ele escuta, aí ele se torna antifrágil, ele aprende. Então, uma pressão dessa no recrutamento faz ele aprender, provavelmente ele vai ganhar outras habilidades,
para que no próximo ciclo esteja melhor, né? Ótimo, Vladimir. E como lidar, Vladimir, com essa pressão, né, que está sendo exercida sobre os colaboradores neste momento, os profissionais? Nós já lidamos já com doenças ocupacionais, como, por exemplo, a depressão, forma-se um gatilho nesse momento, né, com a questão do isolamento social, esse distanciamento afetivo. Como lidar com essa pressão? E aí ser resiliente e, mais do que isso, ser antifrágil. Como é que você vê esse retorno ao trabalho? Como é que será a vida daqui para frente na questão do trabalho, lidando com o home office e a transição para o retorno ao trabalho? Essa colocação é muito boa e ela se conecta com uma outra colocação que você fez no começo, de fato que esse momento é um momento que gera insegurança, né, em todo mundo. Aqui na Alterdata, eu acho que a gente chegou pronto, preparado para uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra e muitas empresas não chegaram preparadas. Então, muitos líderes, que eram líderes mais grossos, prepotentes, com um ego muito elevado, muito distante da equipe, quando chega num momento desse, que a equipe precisa do líder, precisa de segurança, de apoio, não confia no líder. Toda a credibilidade desmonta. O que a gente faz numa companhia como a nossa, que tem um nível de excelência com pessoas muito alto? A gente já ganhou prêmios várias vezes entre as melhores empresas para trabalhar do país, do Great Place to Work, um prêmio muito reconhecido internacionalmente, porque a gente é preocupado com pessoas. E só que falar é fácil, mas como é que pratica essas coisas num momento desse, de tanta insegurança? Vou te dar um exemplo. Quando a gente colocou 1.800 pessoas para trabalhar em casa, eu fiquei inseguro. Eu falei, puxa vida, será que o nosso time está trabalhando? Será que estão se sentindo isolados, sozinhos? Será que tem alguém deprimido? Será que o gerente está dando apoio? Será que tudo que a gente treinou está acontecendo? Porque nós estamos vivendo um momento que a gente não tem certeza de nada. Sabe o que eu fiz, Leandro? Da minha casa, eu estou nesse momento aqui em home office, eu peguei meu celular, entrei na intranet da empresa, telefonei para mais de 300 funcionários, anotando os nomes e sabendo como é que ele estava. Como é que você está trabalhando? Está tudo bem? Está conseguindo exercer a sua função? Os gerentes têm te ligado? Os supervisores estão te apoiando? Tem alguma coisa que a empresa pode fazer para te ajudar? O que a gente pode fazer para você estar bem? Isso causou uma imagem excelente no time. Eles passaram entre eles e ficou todo mundo feliz com esse tipo de comportamento e me deu sensibilidade. Eu fiz anotações de coisas que a gente podia estar melhorando porque eu estava escutando. Eu sou uma companhia de 1.800 pessoas. Eu sou o presidente da empresa. Eu peguei meu celular pessoal e telefonei para 300 pessoas. Então, uma empresa que tem 20, 30 pessoas não pode fazer algo parecido? E não faz, né? Muitas delas, que tem 20, 30 pessoas, o líder se acha melhor que o time. Então, ele está, às vezes, trancado numa sala e tem pouco contato com a equipe. Aí, desestabiliza todo mundo. O que nós temos feito hoje é o RH estar em contato direto com essas pessoas. Depois que foi feito esse trabalho, um monte de ações surgiram. O RH tem tido contato com todo mundo e percebendo que cada um tem uma realidade diferente. Por exemplo, tem funcionários nossos que querem retornar ao trabalho imediatamente, porque não gostam de trabalhar em casa. Tem outros que não tem estrutura em casa, querem voltar para a empresa. Mora num sítio, numa fazenda, que não tem internet. Então, tem de tudo. E tem gente que está falando que está adorando trabalhar em casa. E está produzindo, está entregando, está mais próximo da família. Então, tem casos e casos. O que a gente está entendendo é que o jogo novo agora é um jogo híbrido. Na verdade, a Alterdata e outras empresas vão entrar num momento de ter as duas coisas. Vai ter uma parte do time full-time na empresa, vai ter uma parte do time que vai trabalhar 2 vezes por semana dentro da empresa e 3 fora, ou 3 dentro e 2 fora. Nós vamos ter estruturas híbridas entre dentro e fora. Porém, o RH tem que ter uma participação no coração das pessoas, no íntimo das pessoas, para entender de fato quem é quem. Eu não sou a favor de o RH de uma companhia tratar todos iguais. Às vezes eu escuto um cliente, quantas vezes eu corrijo isso em clientes? Cliente fala assim, na minha empresa aqui é tudo muito justo, cara. Minha empresa é super honesta. Eu trato todos os meus funcionários da mesma forma. Ele fala assim, e eu falo assim, cara, você está cometendo o maior erro da tua vida. Como assim? Eu sou muito justo, eu trato todos iguais. É aí que está o erro. Na verdade, a gente não tem que tratar as pessoas iguais. Nós temos que tratar as pessoas diferentes na medida que elas se desigualam.
Como é que eu vou tratar um menino de 20 anos igual o outro colaborador meu de 60? Como é que eu vou tratar um menino que tem doutorado com outro que não tem nem curso superior? Como é que eu vou tratar um tímido da mesma forma que um extrovertido, um falante com um quietinho, uma menina que tem 2 filhos, um garoto que é um playboy? Todos são bons colaboradores, mas são perfis diferentes. Então, o RH tem que entender isso. Só que quando você é uma empresa menor, você não tem RH. O dono faz. E aí começam muitos problemas. Porque os donos de um atacado, de um comércio, de um histórico de contabilidade, ele não está preparado para isso. E aí entra o jogo novo do soft skill que eu estou falando. Ah, você é, sei lá, você é administrador e tem uma loja de calçados. Cara, você tem que entender de um pouquinho de RH. Você não precisa ser o expert do planeta em RH. Um pouquinho você tem que entender. Você tem que entender um pouquinho de gente. Você tem que entender um pouquinho de outras habilidades. Eu acredito verdadeiramente que nós temos que ampliar essas habilidades para que as pessoas consigam ter um desempenho muito mais alto. E aí a universidade é importante. Eu acho que as universidades vão chegar muito à conclusão, Leandro, que esses cursos de extensões eles vão ter que ter uma outra dinâmica, além do que é feito hoje. A pós-graduação é bacana, o mestrado é bacana, sem sombra de dúvida, o doutorado sensacional, porém, outras coisas vão ter que girar em volta aqui, que eu não sei se vai ser o papel, não tenho isso formado ainda, não sei se é o papel exato da universidade ou ser complementado com outras instituições, mas eu não tenho dúvidas que um profissional que sai da faculdade de TI, de Tecnologia da Informação, ele precisa de um monte de coisas que vão além do que ele aprendeu da área técnica na universidade. Então, aí que entra a gente pensar e ter uma lista de habilidades que a gente pode estar aí acrescentando ao nosso perfil, né? Muito bem colocado, Vladimir. Sobre a situação, muitas pessoas têm curiosidade de como lidar, né? E as pessoas acham, né? Os colaboradores entendem que home office é uma maravilha, como você mesmo colocou. Então, uns se adaptam, outros não. Até eu vi aqui um comentário de um funcionário, Ricardo Jesus, que comentou que ele é funcionário da empresa Alterdata, que a Alterdata tomou certo tipo de cuidado, colocou, emprestou monitor grande, cadeira confortável. Então, assim, nós não estávamos preparados, né, para enfrentar essa situação. Então, muitas pessoas moram hoje em apartamentos pequenos, crianças andando o tempo todo. Então, assim, são cômodos menores. Então, assim, como é que você entende, como é que vai ficar essa questão do engajamento virtual? Na questão do daqui para frente, porque muitas pessoas elas têm milhares de redes sociais, elas ficam 24 horas conectadas. Como que as empresas elas vão lidar com essa situação da questão do controle da produção? Vão controlar como? Vai controlar mais por produção, porque nós sabemos que grande parte das empresas, infelizmente, ainda adotam aquele antigo critério de controle de ponto fixo, de 8 a 18, aquela coisa rígida. Então, como é que você entende que serão as empresas daqui para frente? Vai ser mais controle de produção ou vai continuar ainda esse controle rígido? Não, eu não acho que esse controle rígido de horário ele faça sentido nessa nova economia. Não faz sentido. Eu vi na própria Alterdata, quando estava dentro da companhia, a gente nota isso. E quando foi pessoal para casa, nós notamos mais ainda. Porque pessoas que eram improdutivas dentro da companhia continuaram improdutivas em casa. Os que já eram bons continuaram bons. Porque isso tem muito mais a ver com foco, com disciplina, do que com outra coisa. A gente está vivendo hoje, Leandro, uma sociedade que é exponencial, é abundante a informação. A quantidade de informações que a gente tem disponível é uma coisa astronômica. Eu estou falando com você aqui, na hora que eu terminar, meu WhatsApp vai estar cheio de mensagens. Se eu resolver ficar olhando meu WhatsApp o dia inteiro, eu não trabalho. Se eu resolver ficar olhando Facebook, Instagram o dia inteiro, olhando fotos de cachorro de amigo, eu vou evoluir quando? Quando que eu vou aprender alguma coisa interessante? Nós estamos vivendo agora, nessa quarentena, um momento lotado de lives interessantes. Eu fiz uma live recentemente, eu, Bernardinho e Zico, falando sobre liderança. Ele juntou centenas de pessoas escutando esse tipo de coisa. Semana que vem eu vou fazer uma live com a Luísa Helena, do Magazine Luiza, falando dessa mudança que a gente está vendo. Tem muita coisa rica que está acontecendo. Só que tem gente que está
o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no Instagram. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade hoje de opções. Cada um vai fazer uma opção. E isso vai repercutir diretamente na profissão de cada um. Então, eu estou numa empresa grande, eu estou ligado em filtrar. Uma coisa importante. Sabe, uma habilidade que eu acho, Leandro, que vai ser importante daqui para frente é você ter filtros. O que eu chamo de filtros? O volume de informações que vem para cima da gente hoje é tão grande que se você não tiver filtros do que você vai ler, o que você não vai ler, você só lê lixo. Você só lê coisa que não te agrega nada, que não te acrescenta nada e não está contribuindo para você ser um profissional melhor. Então, você vai ter que aprender a fazer seleções. Eu, por exemplo, participo de alguns grupos que eu nem leio. Eu espero alguém falar o meu nome lá para eu ver alguma coisa, porque se eu tiver que ler, eu vou ficar o dia inteiro lendo aquilo. Não dá. A gente tem que começar a filtrar. Senão a gente não seleciona o curso de inglês que a gente tem que fazer, a academia, que é fundamental para o corpo, a preparação dos nossos aspectos mentais para a gente ser um profissional top de linha. A gente não faz escolhas certas. Então, eu acho que daqui para frente não vai ter mais esse controle de entra tal hora e sai tal hora, porém, vamos ter que ter metas e missões. A meta é qual? É atender como? Ao ter data hoje, eu consigo controlar perfeitamente toda a minha equipe que está em casa. Eu sei o que todo mundo está fazendo, eu sei que clientes eles estão atendendo, eu sei quais os produtos que os programadores estão fazendo. A gente tem os números para garantir que alguém está entregando aquilo. Se no meio da tarde ela parou para dar atenção ao filho lá, não prejudicou o negócio em nada, absolutamente. A entrega aconteceu dentro de um período. Então, esse mindset que é importante. E alguns empresários ainda estão naquela assim, que ferramentas eu tenho para controlar meu time? Como é que eu vou saber se ele começou 8 da manhã? Então, esse é o mindset do passado. O que eu acredito que, gradativamente, esse ciclo vai começar a mudar. E até é bom que mude, porque nós estamos falando de escala. Hoje, qualquer empresário de campus pode estar vendendo produtos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Se nós observarmos, eu estou falando para você em campus, provavelmente aqui tem nos ouvindo gente do país todo. Se o pessoal quiser ajudar a gente, coloca no chat aí, por favor, a cidade e o estado de vocês, só para nós entendermos aqui a quem nós estamos alcançando. Porque isso dá para entender claramente o quanto o mercado é exponencial e o quanto a gente pode fazer outras coisas que não é mais com aquele controle de horário, aquelas coisas que nós fazíamos no passado. O jogo mudou completamente. Ademir, já estamos aproximando já das 19 horas, passou muito rápido. Eu gostaria que você fizesse aí umas considerações finais assim sobre o tema de hoje, né? Fizesse uma última colocação. Olha só, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Estar junto com a Unopar é bem bacana. Eu já fiz várias palestras para a Unopar em vários lugares. É uma universidade que eu admiro bastante por esse modelo de negócio que criou uma disrupção, pensou completamente diferente e toda essa estrutura do ensino à distância, que hoje está mais convencional. A Unopar percebeu isso lá atrás, então foi muito bacana, muito legal. E esse momento agora, que a gente está enxergando essas oportunidades, é muito importante que todo mundo entenda que nós estamos falando de problemas, dificuldades, tem gente doente, o país está perdendo dinheiro, todos nós estamos ficando mais pobres, tem muita gente desempregada, morrendo com a contaminação, tem esse lado ruim. Agora, se você ficar lendo o dia inteiro o jornal desse lado ruim, você não cresce. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma mega oportunidade. Uma oportunidade enorme da gente estar se reinventando. E essa reinvenção significa você evoluir continuamente, crescer continuamente. Ser antifrágil é isso. É você estar num ciclo de aprendizado. Então, para a gente entender se você está nesse ciclo, a minha dica final, pega uma folha de papel hoje, risca lá no meio, do lado direito, você coloca tudo o que você está fazendo hoje que te tornou um profissional melhor do que 3 meses atrás. Eu aprendi um negócio numa live, eu estou atendendo meu cliente diferente, eu aprendi a vender, sei lá, alguma coisa que você está melhor. Agora, do lado esquerdo, você coloca todos os riscos da sua profissão. Eu posso acabar minha profissão por causa disso, um concorrente pode vir de outra cidade e entrar aqui na minha. O que são os riscos? Agora, se você tiver nessa folha de papel, o lado direito,
que é uma das suas habilidades, muito pequeno, não está legal. Porque você tem que ter aprendido muita coisa nessas 3 meses para você ser antifrágil. Se esse teu lado esquerdo está muito pequeno, também não está legal. Porque existem riscos em todos os negócios e você não está percebendo. É importante que você faça mais network, converse mais com outros profissionais da sua área, para você aumentar esse risco e você controlar esse risco aqui. Essa dinâmica vai fazer você enxergar se você está no ciclo de ser um antifrágil, se você está preparado para a diversidade e você tem mais chance de ser um profissional de sucesso no futuro. Cara. Vladimir, em nome da Unopar, nós gostaríamos de agradecer e muito a sua presença, brilhantou essa live. Gostaria também de agradecer ao nosso amigo Rodrigo, daqui de Campos, da Alterdata, que fez esse intermédio, esse intercâmbio, né, de informações. Gostaria de agradecer mais uma vez também a todos aqui que participaram da nossa live. Teve gente aqui de Juiz de Fora, Curitiba, Teresópolis, você pediu para colocar, as pessoas colocaram aqui, Itaperuna, Maricá, no Brasil todo. Então, assim, gostaríamos de agradecer mais uma vez. Só para terminar, eu gostaria de citar uma frase do filósofo Avicena. A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. A paciência é o começo da cura. Gostaria de agradecer mais uma vez, Vladimir, e todos aqueles que abrilhantaram aqui a nossa live. Fiquem todos com Deus e uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.